Quando as pessoas entram dentro de uma caixa, dentro de uma bolha de problema, elas esquecem quem verdadeiramente elas são. Elas perdem a verdadeira identidade de filho, de filha, e acaba aceitando qualquer coisa, aceita tomar vários remédios, aceita permanecer em um relacionamento abusivo, aceita permanecer em um trabalho abusivo. Oi, Márcio, boa noite, querido. Shalom, Deus te abençoe. Porque falta de identidade. Quantas pessoas negociam, aceitam coisas que até vão contra os seus próprios valores por não entenderem quem são em Deus. E hoje eu quero trazer esse contexto aqui para você entender de verdade quem você é em Deus. Não importa o que você passou, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa quem te abandonou, quem soltou a sua mão, não importa quem foi ingrato com você, o Senhor te ama. Ele que te formou, Ele que te escolheu, e os planos dele são de paz, de abundância e de prosperidade. Jeremias 29, do 11 ao 13, a palavra do Senhor vai dizer assim: Eu é que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então o Senhor tem planos de paz, de abundância, de prosperidade para a tua vida, planos para te fazer avançar, para te fazer prosperar, para você ter uma família abençoada, filhos abençoados. Mas existe uma condição aqui. Você precisa entender quem você é e você precisa buscar Deus de todo o seu coração. Não dá para ser pela metade, não dá para ser somente quando o problema chega, quando a situação aperta. O Senhor nos fez para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade, para ter tempo de conversa, de leitura, de conhecimento. Aliás, falando em leitura da Bíblia, eu preparei para vocês, eu imprimi aqui um preto e branco. É um plano anual de leitura da Bíblia, para você ler a Bíblia toda no ano de 2025. Talvez você não leu ainda porque não sabe por onde começar, para onde eu vou depois, eu começo e fico meio perdido. E eu preparei esse presente para você, tem o link aí na minha bio, terminando a live, entra lá, baixa esse plano de leitura para você entender a Bíblia, para você entender quem é Deus, quem é você, quais são os ensinamentos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá tudo ali dentro. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Então hoje com a internet, cada um fala o que quer, do jeito que quer, cada um defende a sua tese, aquilo que acredita. E como saber quem está certo, quem está errado, o que seguir, o que ouvir, o que é verdade, o que não é verdade? A única maneira é você conhecendo a palavra de Deus, é você conhecendo as Escrituras. Porque se você conhece, você não vai, quando você ouvir uma coisa que não condiz com a Bíblia, você vai falar, não, peraí, isso está errado, não está na Bíblia. Então é importantíssimo você conhecer a palavra. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, baixa aí o seu plano de leitura e mergulhe com intimidade com Deus. E quem nós somos aos olhos de Deus? Nós somos filhos amados e nós somos resgatados. Existia um abismo que nos separava do Pai e Ele envia seu único Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser reconectados com Ele, para que nós pudéssemos ter intimidade, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então o Senhor te resgatou, o Senhor te escolheu, sim, para viver uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Mas como uma pessoa que não sabe quem é vai viver essa vida? Com uma distorção da sua própria identidade, de quem é, quem ela é. Quando uma pessoa entende quem é, ela não fica comendo migalhas. Oi, Eva, Deus te abençoe, querida. Ela não fica comendo migalhas. Ela não permite que coloquem ela em caixas e abafem essa caixa. Mas para isso você precisa entender quem você é no reino. Salmos 25, do 12 a 14, diz assim: ao homem que teme ao Senhor. Então aqui já começa um princípio. Para que você possa viver as promessas de Deus, para que você possa herdar
toda a herança que Ele tem preparada para você nessa terra e na vindoura, existe uma condição, e essa condição é o temor em Deus. E o que é o temor em Deus? É você agradar a Deus. É você não fazer algo que às vezes você quer fazer por saber que o Senhor vai se entristecer com isso. Você sabe o que é certo, o que é errado. Não é que você precisa ter medo de Deus, não é medo, é amor. É um amor tão grande que você não quer de maneira nenhuma desagradar o coração de Deus. Então a palavra diz assim, ó, ao homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é se afastar do pecado, é se afastar do mal, é se afastar de coisas que entristecem o coração de Deus. É você não sentar em rodas de pessoas que estão ali falando mal de outro, fazendo contenda. É você se afastar de coisas que a sua carne pede, que você sabe que vai se afastar, te afastar de Deus. É você ser fiel, é você ser honesto, é você honrar o nome de Deus. De verdade, olhando para a sua vida hoje, quando as pessoas olham para você, elas veem Deus através da sua vida? Elas sentem vontade de servir a esse Deus que você serve? Quantas pessoas estão dentro de igrejas, muitas igrejas, mas envergonham o nome de Deus? Quantas pessoas olham e falam, se for para ir na igreja e ter a vida como dessa pessoa, eu nem vou, fico na minha casa. Porque eu sou muito mais honesto, eu pago as pessoas direitinho, eu não falo mal de ninguém, eu faço tudo muito melhor do que uma pessoa que está dentro da igreja. Então, temer ao Senhor é você entender que você carrega a presença de Deus na tua vida. É você entender que cada posicionamento seu, cada palavra sua, alguém vai estar olhando e você precisa lembrar que você é imagem e semelhança de Deus. Temer ao Senhor é ter absoluta certeza de que aonde você pisar, você será luz. Você levará transformação, você levará conexão de alguém com Deus. Temer ao Senhor é falar, Pai, eu estou fazendo aquilo que te agrada? Porque um dia, eu e você, vamos sentar diante de Deus. E Ele vai olhar bem no fundo dos seus olhos e vai perguntar, filho, filha, o que você fez com os dons e talentos que eu coloquei nas tuas mãos? E muitos vão dizer assim, mas eu não sabia fazer nada. Eu não era bom em nada. Eu não tinha nada nas minhas mãos. Só que lá com Deus, desculpinha não vai adiantar. Não vai adiantar você falar, não, mas eu não sabia, eu não ouvi. Você imagina Deus perguntando e você falando, não, eu não tinha dom e talento. Fala, como não? Lembra aquele dia que você entrou lá na live da Lu, que ela estava falando sobre identidade e propósito? Todos nós nascemos com uma identidade única em Deus. E todos nós nascemos para um propósito. Qual é o teu propósito? Qual é a tua identidade? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons, seus talentos? No que você é bom? Você sabe tudo isso? Agora, como você está utilizando tudo isso? Como você está servindo pessoas? Como você está servindo o reino? Como você está multiplicando os dons que Deus colocou na tua mão? Lu, mas eu não consigo responder nem a primeira parte. Eu não sei nem quem eu sou. Como é que eu vou saber que propósito eu tenho nessa terra? Qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? É exatamente por isso que você precisa estar comigo na imersão Identidade Implacável, que vai acontecer na cidade de Limeira no próximo dia 25/1. Nós vamos passar o dia inteirinho. Eu vou trazer muita consciência para você. Vou te fazer muitas perguntas, consciência. Você vai lembrar de coisas. Nós vamos ir lá para a tua infância para entender aonde foi que você se perdeu. Porque você não tem clareza de quem você é quando você olha para o espelho. Talvez você passe o dia todo com roupa de Mulher Maravilha, de super-homem, faz tudo, resolve tudo, mas quando você entra lá embaixo do seu chuveiro, que você tira a capa, você chora e de verdade você não sabe quem é. E a vida é preciosa demais para você continuar levando ela dessa maneira. Deus não te fez para ir, deixa a vida me levar, aceitar qualquer relacionamento, aceitar um corpo doente, uma mente doente, relacionamento com filhos terrível, finanças quebradas. Deus não te fez para isso. Deus te fez para ter uma vida de paz e de abundância, mas para isso você precisa entender quem você é.
E de verdade, olha para dentro de você quem você é. Se tirar tudo, se tirar suas muletas, se tirar de repente aquele emprego que você se apoiou, aquele relacionamento que você se apoiou. Hoje eu escutei uma pessoa dizendo assim: eu me separei e antes eu só era a esposa do fulano. Ninguém me chamava pelo nome, eu só era a esposa do fulano. Ela falou: não era ninguém, porque eu era a esposa do fulano. Hoje eu sou essa pessoa. Porque durante 25 anos eu entrei numa caixa. Eu entrei numa caixa que ele me colocou e ali eu fiquei. Quantas pessoas estão com crise de ansiedade, depressão, pensando em suicídio, porque não sabem quem são? Talvez algum dia alguém disse para você que você não ia chegar em lugar nenhum, que você não serve para nada, para você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Quantos sonhos e projetos você já pegou e já engavetou? Por não se sentir capaz, por não se sentir merecedor, por acreditar em alguma palavra que algum dia alguém lançou sobre a tua vida. Quando eu fui lançar meu livro, Ative Sua Fé como Dinamite, você encontra em todas as plataformas de venda, inclusive nos 4 cantos do mundo, você consegue adquirir esse livro. Uma pessoa disse: Lu, você está parecendo Alice no País das Maravilhas. Você está sonhando grande demais. Vai devagarzinho para você não se decepcionar. Naquela época, gente, eu ainda não tinha clareza de quem eu era e eu me calei. Mas eu pensei, ele não ouviu o que eu ouvi. Ele não ouviu a voz que eu ouvi, o direcionamento que eu ouvi. E eu não estou sonhando demais. Sabe por quê? Porque se Deus colocou um sonho no meu coração, vai acontecer. Só que eu não sabia quem eu era. Eu não tive coragem de abrir a boca. Eu era aquela pessoa que tinha dificuldade de dizer não. Eu não conseguia dizer não para ninguém. Me lasquei muito. Em 2008, tive a primeira falência. Pandemia, a segunda falência. Me lasquei muito por não saber falar não para os outros. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha tanto medo de perder amizade, de perder pessoas, a pessoa ficar chateada comigo, que eu ficava roxa, chorava por dentro. Mas, e toda vez que eu falo sim pro outro, eu tô dizendo não pra mim. E quantas vezes você tá levando uma vida assim, dizendo sim pros outros e não pra você? Em pequenas coisas, tá? É como um jantar. De repente você não gosta de comer tal coisa, você tá com vontade, você não gosta de comer pizza, você quer comer carne, mas a outra pessoa diz: não, hoje nós vamos comer pizza. E aí você come obrigado, o que você não quer, vai no lugar que você não quer, frequenta o ambiente que você não quer, para agradar o outro. Deus não te fez para isso. Deus não te fez para olhar para uma situação e entrar numa caverna. Deus te fez para erguer a cabeça e fazer o que precisa ser feito. Deus te fez para abundar nessa terra, porque você é filho e filha, você tem herança, você tem paternidade. Então o temor do Senhor é você, primeiro, entender quem você é. Você sabia que se você não prospera nessa terra, em todas as áreas, tá? Eu tô falando de prosperidade em todas as áreas. Só de você não prosperar, só de você não dar fruto, você já está pecando? Só de você enterrar o seu talento, você já está pecando? Só de você não multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de você, você já está pecando? Sim, parábola dos talentos. Aquele que o Senhor deu um só e ele enterrou com medo de perder. Quando o Senhor volta, falou: servo mau, você nem para multiplicar, nem para colocar juros no meu dinheiro, nem para aumentar esse capital que eu coloquei na sua mão. Quantos recursos o Senhor já colocou nas tuas mãos e você não multiplicou? Quantos projetos o Senhor já deu nas tuas mãos e por medo você enterrou? Quantas pessoas o Senhor já colocou diante de você para você liberar uma palavra, e você com vergonha se calou? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na live têm uma história que pode salvar outras pessoas. Todos vocês carregam marcas e as suas marcas podem ser remédio de cura para outras pessoas. Mas a vergonha, o medo da exposição, o medo de errar, o medo de fracassar faz você se paralisar e não viver tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Vamos voltar lá? Salmos 25, 12 ao 14. Ao homem que teme ao Senhor
Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando você teme ao Senhor, quando você tem o seu coração alinhado com os céus, quando você tem clareza da sua paternidade, o Senhor vai te instruir para que você não entre por veredas que vão te levar à destruição. O Senhor vai te instruir para que você não caia em ciladas. O Senhor vai te instruir para que você não se conecte com as pessoas erradas. O Senhor vai te instruir para que você não entre em lugares que vão te tirar o foco, te roubar do projeto inicial de Deus para a sua vida. Mas para ouvir esses direcionamentos, você precisa temer. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Todo posicionamento seu agora vai reverberar na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. Todo plantio que você faz agora, o teu posicionamento em não aceitar viver uma vida mediana, um relacionamento mediano, um ministério mediano, levar uma vida mediana, o teu posicionamento, não aceitar nada disso, vai reverberar na vida dos teus filhos. É um plantio que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagine aí um casamento que é aquele casamento terrível, né? Não tem respeito, grito, xingo, um tratando mal o outro, aquela coisa que já perdeu o respeito dentro de casa, já perdeu o encanto. E você imagina o teu filho ou a tua filha presenciando, vendo tudo isso. O que você está plantando no coração dos teus filhos? Que família é uma furada, que casamento é horrível, que é melhor ficar solteiro, que é melhor não ter filhos. Quando você briga, joga na cara um do outro, a questão financeira, ou se separa e fica aquela briga por herança, aquela coisa terrível, qual que é a mensagem que você está passando para os seus filhos? Ter dinheiro é ruim, ter dinheiro só traz problema, só traz prejuízo. Então você entende que o seu posicionamento hoje vai reverberar na vida dos teus filhos? O que você quer para a vida dos teus filhos? Qual posicionamento você tem tido diante das situações, dos levantes que acontecem no dia a dia? Quando alguma coisa sai fora do controle, como você reage? Você reage mediante as tuas feridas, as tuas dores, e você deposita tudo isso em quem está na frente, alguém tem que pagar a conta? Ou você entende que é momento de se calar, é momento de recuar, é momento de você agora temer ao Senhor e expressar a verdadeira imagem de Deus, porque você é. Lá em Gênesis 1, 26 e 27 diz que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Perfeito, do jeitinho que você é. Se você é a imagem e semelhança dele, e quando Jesus vai para o Pai, ele diz assim: eu vou deixar o Consolador, e em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu já fiz. Você é representante do reino nessa terra. Você carrega algo nas tuas mãos para fazer a diferença por onde você passar. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Mas sal da terra, luz do mundo, uma pessoa que carrega o DNA de Deus não combina com tristeza, com amargura, com raiva, com vingança, com ódio. Não combina, não dá, não caminha junto. E talvez você se tornou essa pessoa reclamona, amarga, uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer ficar perto, porque a tua identidade foi quebrada. O teu coração está sangrando. Oi, Ana, Deus te abençoe, querida. O teu coração está sangrando. Talvez você já passou por coisas que muita gente não aguentaria passar. E isso distorceu a sua imagem. E você não se vê mais como um filho, como uma filha. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem no meu direct pedindo oração. E ela falou: Lúcia, ora por mim, porque eu acho que Deus nem ouve mais as minhas orações. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está do seu lado o tempo todo, ouvindo todas as tuas orações. O véu foi rasgado, você tem acesso direto. Não se coloque numa posição de mendigo, numa posição de alguém que não tem acesso a Deus, porque você tem. Ele te ama independente do que você fez ou deixou de fazer. Ele sempre estará de braços abertos para colocar um anel de autoridade na tua mão. Parábola do filho pródigo.
foi embora, gastou todo o dinheiro, estava passando necessidade. E ele falou assim, pensou, né? Olha, eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá pelo menos eu posso trabalhar para ele. Pelo menos eu vou ter onde morar, vou ter onde comer. E quando o pai vê o filho chegando, ele abre o braço, pula no pescoço dele, abraça ele e fala: que alegria que você está aqui de novo. E imediatamente pede para dar uma festa, traz roupas reais, coloca nele, coloca um anel, porque um filho não deixa de ser filho. E você não deixou de ser filho pelo erro que você cometeu. Você não deixou de ser filho, talvez por ter se afastado dos caminhos do Senhor, por ter parado de orar, por ter parado de buscar. O Senhor sempre estará de braços abertos, te esperando para colocar uma túnica em você, colocar anel de autoridade e trazer você de volta. Mas existia dentro daquela casa um irmão que ficou o tempo todo ali com o pai. E quando aquele irmão percebe que o irmão que tinha ido embora voltou e estava tendo até uma festa para receber esse irmão, ele fica revoltado. E ele vai cobrar do pai e fala: como assim? Eu estou do seu lado o tempo todo te servindo, você nunca deu uma festa para mim. Agora o meu irmão que saiu, aprontou, gastou todo o seu dinheiro, tá voltando, você vai dar uma festa. Então você vê um filho que estava longe, reconhecendo a sua paternidade e voltando para o caminho. E você vê um filho que estava do lado o tempo todo, mas não se via como filho. Quantas pessoas estão vivendo uma vida sem entender que são filhos de Deus, que tem paternidade, que tem herança, que tem favor, que tem misericórdia, que tem graça. Talvez você está passando uma vida se culpando, se mutilando, se acusando a toda hora, se nem Deus está te acusando, e você está aí se martirizando, esquecendo quem você é em Deus. A intimidade do Senhor, Salmo 25:14 agora. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O que é ter uma aliança com o Senhor? É você ter um pacto, é você ter fidelidade, é você não ficar um dia no mundo, um dia aqui, um dia vai fazer o que não deve, outro dia não. O Senhor não negocia. O Senhor tem ciúme de você. Ele não quer te dividir. Ele quer você todinho para Ele. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu já contei algumas vezes aqui. Existia um homem, ele estava em cima de um muro. E de um lado existiam os anjos do Senhor, e do outro os demônios. E os anjos do Senhor ficavam chamando ele ali o tempo todo: vem para cá, vem ficar com a gente, sai daí de cima. Ele olhava para um lado, os anjos chamando, olhava para o outro, os demônios ali nem ligando para ele. E aquilo encucou ele. Falou: mas como assim, né? Por que é que eles querem que eu vou e aqueles não estão nem ligando para mim? E ele pergunta, chama ali o seu diabo, né? E fala assim: ô seu diabo, fala um negócio para mim. O que acontece? Desse lado os anjos estão me chamando, mas aqui vocês não estão nem me dando bola. E o seu diabo disse assim: não tem por que a gente se preocupar com você. Esse muro já é nosso. Você já está do lado de cá. Então, às vezes, você entrou numa zona de conforto, num sono espiritual, achando que tá tudo bem. Os ataques pararam. Deixou quietinho aqui. Não vou orar não, que se eu começar a orar, o levante começa. Ei, sono espiritual é perda de salvação. Quando você cai no sono espiritual, esquece. Você já está do lado de lá. E esse mundo tem seduzido muitas pessoas por não entenderem quem são. Qualquer lutinha, qualquer ventinho, eu vou parar de servir a Deus, eu vou largar a mão disso porque não dá certo. Qualquer pessoa que te decepciona, você larga tudo. A pessoa foi ingrata, me decepcionou, eu vou largar ministério, eu vou largar família, eu vou largar tudo. Ei, para com isso, para de ser criança, você cresceu. Continua, seja forte, ousado, resiliente. Tira a pedra do caminho, desvia dela, continua. O teu chamado, o teu propósito é muito maior do que qualquer ingratidão, do que qualquer decepção, do que qualquer traição. Continua. Você é filho amado. A palavra do Senhor diz que Ele dará a ordem aos seus anjos, ao seu favor, para te guardar, para cuidar de você todos os dias da sua vida. Mas para isso você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar no seu caráter.
nas suas decisões, no seu sim, sim, não, não, em você fazer o que realmente agrada o coração de Deus. E olha só, sabe quem nós somos em Deus? Eu vou te dar aqui só 9 características de quem você é em Deus. Compartilha aqui comigo. Qual foi a palavra mais destrutiva que você já ouviu? Compartilha aqui comigo, para você que está aqui comigo online. Depois que eu vou compartilhar a live, vai ficar gravado, quero que você compartilhe comigo. Qual foi a palavra mais destrutiva que você já ouviu na sua vida e que te afetou de alguma maneira? Qual foi essa palavra? Eu carreguei um trauma durante quase 40 anos da minha vida por uma palavra que eu ouvia constantemente na minha infância. E essa palavra fez com que eu virasse workaholic, trabalhasse sem parar. Aquela palavra sempre vinha na minha cabeça, eu me fechava fisicamente, né? Rosto me fechava, não gostava de sorrir para as pessoas, com medo dessa palavra vir à tona de novo. A palavra que eu ouvi bastante na minha infância, que me bloqueou muito, foi a palavra vagabunda. Essa palavra, e era vagabunda de fazer serviço em casa, sabe? Essa palavra me bloqueou. Isso fez com que eu trabalhasse sem parar, sem ter férias, muitas horas por dia. Fez com que eu negligenciasse estar presente com o meu filho. Uma palavra deturpou a minha imagem, quem eu era verdadeiramente em Cristo. Você teve uma palavra que liberaram sobre a sua vida? Eu sei que é difícil falar. Se você tiver, eu sei que tem várias palavras aí que soltaram, liberaram sobre a sua vida, mas eu sei que é difícil colocar para fora. Eu sei que é difícil a gente até reproduzir uma palavra que travou. Eu sei que é muito difícil, mas é possível reprogramar, ressignificar. É possível entender quem você é verdadeiramente em Deus. É exatamente isso que nós fazemos no meu método Identidade Implacável. O que é uma identidade implacável? Ninguém mais vai te parar. Ninguém mais vai paralisar você. Ninguém vai fazer com que você desista dos seus sonhos. Pode acontecer o que acontecer, você vai virar um rolo compressor e você vai passar em cima de qualquer pessoa. Nós vemos Davi. Davi, ele era o menorzinho da casa. Ninguém queria escolher ele, nem o próprio pai. Mas Deus o escolheu. E quando Davi chega diante de Golias, tinha um exército preparado, posicionado, tremendo, porque não sabiam quem eram. Diante de um gigante, se atemorizaram. E Davi, piquititico, sem roupa apropriada, não estava escalado, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele carregava, a unção que ele carregava. E quando ele chega naquele lugar, ele fala, peraí, deixa que eu resolvo. Mas Davi era esperto. Davi perguntou, qual é a recompensa? Não entre em briga que não faz sentido. Não entre em projetos que não faz sentido para você. Deseje a recompensa do final. Isso será um dos seus motivadores. E o que vai fazer com que você passe por cima de qualquer obstáculo é ter a clareza de quem você é em Deus, de que você não está sozinho nesse projeto. Então vamos ver quem você é. Você é um libertador. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-os a guardar todas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que talvez eu mereça que os outros me façam sofrer, e na hora repreendi, porém isso foi uma facada. A amizade assim é triste. É isso mesmo, quando alguém liberar uma palavra desse jeito sobre a tua vida, repreende na hora e não aceita mesmo, tá? E se essa pessoa falou isso pra você, porque ela não era sua amiga, né? E nem merece a tua amizade. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida porque não vão nos fazer bem. Tá? Isso faz parte do processo. Mas lá no fundo, isso acaba, né? Olha lá, ó, você não consegue. E o que acontece com essas palavras?
você acaba acatando, abraçando essas palavras e fazendo isso uma verdade. Quantas pessoas ouviram quando eram pequenas? Você é um burro, você não vai dar em nada, você não faz nada direito, você não presta para fazer nada, você nunca vai conseguir casar, você nunca vai conseguir ter uma casa, você nunca vai conseguir ter uma família, você nunca vai conseguir ter uma empresa, você nunca vai conseguir prosperar. E geralmente vem de pessoas que a gente ama, que a gente respeita, que são autoridades sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? Os sonhos e projetos são paralisados. Mas Deus te chamou para ser um libertador. O seu Lu, eu não quero falar, não tenho o dom da oratória, não quero. O teu testemunho vai libertar pessoas. Quando olharem para o teu casamento, vão sentir desejo de ter um relacionamento como o seu. Quando olharem para a criação dos teus filhos, vão desejar ter filhos, porque vão ver que isso é bom. Quando casei, você vai passar fome, vai passar a mesma coisa que a sua irmã passou. Olha isso, quem falou isso? A mãe ou o pai. E aí como que cresce a cabeça? Não vou dar certo, vou passar fome, vai faltar. E esquece que Deus prometeu uma vida abundante. Família é um projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. É um projeto que dá certo sim. Eu posso garantir que isso dá certo. A nossa casa, dentro da nossa família, nós temos a extensão dos céus. Eu tenho clareza, absoluta certeza que Deus sente prazer em estar aqui dentro. A minha filha sente prazer em estar aqui dentro. Então sim, essa palavra que falaram para você, Ana, é mentira. Mas se você não tem a tua identidade validada em Deus, você acredita numa mentira dessa. E aí, você tem um casamento frustrado, e toda vez que dá qualquer briguinha, você vai lembrar da palavra e vai falar, ai, acho que essa pessoa estava certa, nunca vai dar certo mesmo. E aí você passa por um relacionamento, 2, 3, 4, 5, vários divórcios e nunca dá certo. Por quê? Porque aquela palavra ficou martelando na cabeça. Já me falaram que eu sou ruim, só pelo fato de eu me afastar da família do meu marido. Então, aí as pessoas vão jogando o quê? Vai jogando um monte de mentira. A pessoa vai jogando um monte de coisa que não é verdade na sua cabeça. E como que muda isso? Fortalecendo a sua identidade. Porque quando alguém falar algo que você não é, você vai falar, a pessoa só está falando sobre ela, não é sobre mim. E aí você fecha o acesso. E ninguém mais consegue roubar a tua paz e o teu sossego. Você faz a disrupção. Dentro da minha mentoria, eu ensino como fazer a disrupção. Como quebrar esse elo, como fechar o acesso daquela pessoa que sempre consegue te tirar do sério. Aquela pessoa que sempre consegue roubar a tua paz. E muitas vezes são pais e mães. Quem tem um pai narcisista, quem tem uma mãe narcisista, sabe muito bem o que é isso, você ficar refém da pessoa. Como fazer uma disrupção, como reprogramar, como eliminar um sentimento tóxico, um vício emocional. Como mudar isso, Lu? Eu só me envolvo com curva de rio. Eu me envolvi com uma pessoa aqui extremamente agressiva, separei e envolvi com outra pessoa agressiva. Como fazer essa disrupção? Entendendo quem você é. Que quando você entende quem você é, você não aceita mais esse tipo de coisa. Você não aceita qualquer coisa, você não aceita qualquer vida. Você aprende o que você sabe o que você carrega e você aprende a usar o que você carrega. E essa é a minha especialidade, eu amo fazer isso. Eu amo ativar identidades e potencializar dons e talentos para que toda pessoa consiga viver o teu propósito nessa terra. É algo sobrenatural. Vamos ver quem mais você é? Você é herdeiro das promessas de Deus. Josué 1, do 1 ao 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu vos dou. Os filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aqui eu gosto muito de Eclesiastes 2:26, que é uma transferência de riqueza. Em Eclesiastes 2:26 diz assim: ao ímpio, Deus permite que trabalhe junte riquezas, para entregar ao justo que a ele agrada.
Agora, como você vai receber uma herança? Como você vai receber transferência de riquezas? Como você vai receber transferência de ministérios, de dons, se você não sabe quem você é? Se você não está posicionado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? Aqui, Josué era o assistente de Moisés. Ele estava no lugar certo. E quando Moisés morre, ele chora e Deus fala, ó, chega de chorar, já tá bom. Agora continua que eu preciso de você. Josué herdou a promessa que era para Moisés. Que Moisés viu a terra, mas não entrou. Mas Josué entrou e conduziu o povo. Existem coisas que talvez você está olhando, você fala, meu Deus, por que acontece com fulano, beltrano, ciclano, e não acontece comigo? Por que está demorando muito? Todo tempo de espera será recompensado. Não desista dos seus sonhos, não desista de ser honesto, não desista de ser temente a Deus, não desista de ter comunhão com Deus, porque na hora certa, todas as promessas se cumprirão sobre a tua vida. Você é um construtor. Deus te levantou para construir lugares. Deus te levantou para abrir caminhos. Deus te levantou para restaurar, colocar em pé tudo que foi perdido. Você é um vaso na mão de Deus, um vaso na mão do olheiro. Quanto mais amassado você for, melhor você vai ficar. Para de ser uma pessoa mimizenta. Qualquer coisa você para no meio do caminho. Qualquer coisa você reclama. Ai, Deus esqueceu de mim. Para, Deus está lembrando. Deus só está te preparando para algo muito maior que vai acontecer. Você é um preparador de caminhos. Cuidado nos lugares que você vai. Sabe por quê? Existem pessoas pisando nas pegadas que você está deixando. A todo momento você está influenciando pessoas e você está sendo influenciado por pessoas. Cada mesa que você senta, você deixa algo e você leva algo. Lembra que você é a imagem e semelhança de Deus? Você precisa agir, se comportar como tal. Você precisa entender o que você carrega, porque você está abrindo caminhos. Você está preparando caminhos para os teus filhos, para os teus netos. Você é um ramo frutífero. Deus te fez para dar frutos. Lu, mas Lu, nem na igreja eu vou. Não tem problema. Você pode dar fruto aí na tua casa. Fruto de mansidão, de amor, de calma, de conciliação, de reconciliação. Você sabia que uma palavra tua pode salvar alguém aí da tua família? Você sabia que a maioria das pessoas que se suicidam, você vai conversar com a família vai falar, nossa, mas do nada. Tava bem até ontem. Tava bem nada, já tava dando sinais faz tempo. Mas você que não tem um olhar amoroso, um olhar de empatia, achava que era frescura e não dava atenção devida para essa pessoa. Pode ter um amigo de trabalho com você, pode ter seu próprio filho dentro da sua casa passando por problemas terríveis e você não tá dando conta de perceber, sabe por quê? Porque você não tá gerando fruto. Fruto de amor, de empatia, de olhar nos olhos, de dar atenção, de dar carinho, de validar. Então você pode dar fruto em qualquer lugar. Na fila do banco, no supermercado, no hospital. Meu pai ficou internado um tempo e tinha algumas enfermeiras lá no dia que nós chegamos, nós ficamos até mais tarde. E eu estava sem almoçar, eu fui buscar algo, isso já era bem tarde da noite. E eu peguei sonho de valsa, gente, bombom. Peguei sonho de valsa e quando eu cheguei eu entreguei na mão de todas as enfermeiras. E uma delas, a lágrima escorreu. A lágrima escorreu e eu percebi que ela não estava bem. Eu perguntei se eu poderia dar um abraço nela. O que eu podia dar ali era um abraço e era um sonho de valsa. E ela falou, pode. Quando eu abracei ela, ela falou, obrigado. Porque hoje de manhã eu pedi para Deus me dar um sinal que Ele ainda me amava. E quando eu coloquei a mão nesse bombom, eu pude ver a resposta de Deus dizendo, eu ainda te amo, estou com você. Então você não precisa de muito para fazer a diferença na vida das pessoas, não. Você não precisa de muito para transformar o ambiente. O sorriso transforma, o abraço transforma, uma validação. Faz quanto tempo que você não elogia uma pessoa? Faz quanto tempo que você não distribui seu sorriso, sua alegria, um abraço para uma pessoa? Você pode transformar sua volta, você pode transformar o mundo através daquilo que você carrega. Sabe quem você é? Você é um escolhido de Deus. É.
João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-las conceda. Ei, você está entendendo? Você tem paternidade? E o Senhor diz que tudo, absolutamente tudo que você pedir para Ele, Ele vai atender. Só que talvez você não sabe, você perdeu sua identidade, você tem vergonha de orar, de dobrar seu joelho e falar com o teu pai, aquele que te ama, que te formou. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, olha, você é um vencedor, porque entre tantos espermatozoides você chegou primeiro no óvulo e você entrou. Você já ouviu isso? Você sabe que na verdade quem te escolheu foi o óvulo? Chegaram milhares de espermatozoides no óvulo tentando entrar, mas o óvulo escolheu você para entrar e gerar vida. Então você é escolhido desde o primeiro segundo. Você é um escolhido. Você não foi o acaso, não foi um susto, não foi um erro. Não, você é escolhido por Deus. E sabe o que mais você é? Você é sacerdócio real. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Lembra de onde Deus te tirou? A Beca ouviu isso hoje do médico, ó, nasceu de 6 meses. Foi escolhida. Foi escolhida. Foi escolhida para nascer mais cedo, para ser mais forte ainda. Para ser resistente. Para ser valente. Você lembra de onde Deus te tirou? Aonde você estaria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Você tem ideia de quantos livramentos por dia Deus te concede? Você tem ideia de quantos anjos ficam ao seu redor o tempo todo cuidando e livrando você? Livrando de tantas coisas que poderiam acontecer. Sabe aquela desviada rápida que você deu no trânsito, assim, que você falou, nossa, meu reflexo tá bom? Não, o anjo do Senhor que puxou, ele que te instruiu. Você tem ideia de quantos acidentes por dia Deus te livra? Quantas coisas, quantas doenças? Meu Deus, é infinito. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele te escolheu. Você tem DNA real. Para de viver de qualquer jeito, como se você fosse um mulambento. Mulambento de todos os jeitos. Porque quando você entende que você tem herança, que você tem paternidade, você entende o que é prosperidade. E a prosperidade é você ter aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. O dinheiro não é capaz de comprar paz. O dinheiro não é capaz de comprar amor. O dinheiro não é capaz de comprar um lar. Não tem como você ir na farmácia e falar assim, olha, me dá uma dose de paz. Vão te dar um remédio para te dopar, pra você ficar lesado no outro dia. Me dá um remédio de amor, uma dose de amor. Não tem. Você não consegue comprar amor, você consegue comprar prazer. Mas amor você não compra. E a paz que excede todo entendimento vem do alto, vem dos céus. E é seu, de graça. Você não precisa pagar por isso. O Senhor já pagou um alto preço por você. Você tem DNA real. E sabe mais que você é? Você é um vencedor. Você nasceu para vencer. Você nasceu para governar. Você nasceu para fazer a diferença nessa geração. Você nasceu para abundar. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te visitar com a paz que excede todo entendimento. Eu declaro o Senhor te dando sonhos, visões, o Senhor te dando clareza de quem você é nele. Eu declaro o Senhor te conectando com as pessoas certas, no momento certo. Eu declaro que o Senhor te levará aos lugares certos. Eu declaro que você viverá todas as promessas de Deus, independente do que aconteça, independente do levante. Eu declaro que os anjos do Senhor estarão abrindo o caminho por onde você passar. Eu declaro os anjos do Senhor na sua direita, na sua esquerda, na frente, atrás. Eu declaro o Senhor derrubando muros, derrubando portas. Eu declaro as comportas dos céus abertas sobre a tua vida. Eu declaro o Senhor te dando estratégias,
direcionamentos. Eu declaro favor do Senhor repousando sobre a tua vida. Querido, entenda uma coisa, quando você tem o favor de Deus, pode ter 1000 pessoas numa fila, vão escolher você. Pode ter apresentação de 1000 produtos, talvez o seu nem seja o melhor, talvez nem seja o mais barato, mas vão escolher você, porque você terá o favor de Deus sobre a tua vida. Eu declaro a graça, o amor, o favor de Deus te cobrindo do alto da cabeça até a planta dos pés, porque você decidiu se posicionar no reino. Vá de contramão ao mundo, não se amolde, não se encaixe, não fique em caixas que tentaram te colocar. Não permita que nada nem ninguém abafe, ofusque a luz que o Senhor colocou sobre a tua vida. Eu declaro os teus olhos brilhando, brilhando a luz que vem de dentro, que vem do alto. Eu declaro em nome de Jesus que você será um imã de bênçãos. Eu declaro que você será como, sabe o sensor de shopping, quando você chega assim, a porta se abre? Eu declaro que a partir de agora, você vai chegar diante de lugares e as portas vão se abrir. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está esperando, qual resposta você está esperando, mas eu declaro em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu declaro portas abertas sobre a tua vida. Eu declaro assinatura de contratos, eu declaro decisões que estavam parados, documentos que estavam parados sendo liberados. Eu declaro uma aceleração sobre a tua vida nesse ano de 2025. Eu declaro restituição, restauração de tudo que foi perdido, de tudo que foi roubado, de tudo que foi tirado. Cada lágrima, seja saúde, seja traição, seja bens físicos, tudo que foi perdido em 2024, eu declaro sendo restituído sobre a tua vida nesse ano de 2025. E aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, vai acontecer nesse ano, porque você é um filho e filha amada de Deus. Você tem herança, você tem paternidade, e quem luta as tuas guerras é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Eu declaro restauração no teu casamento, eu declaro todo levante para destruir a tua família caindo por terra em nome de Jesus. Nenhum mal vai prevalecer contra a tua casa, contra a tua família. Eu declaro os anjos do Senhor ao redor dos teus filhos, cuidando dos teus filhos. Eu declaro que nenhum mal vai tocar na vida dos teus filhos, e os teus filhos vão abundar nessa terra. Eles serão a geração eleita, sacerdócio real, por causa do teu posicionamento, porque você está entendendo nessa tarde, hoje, nesse momento, você está entendendo que você foi chamado para ser cabeça e não cauda. O Senhor te chamou para governar e não para ser governado. Levanta essa cabeça, tira esse contrato, tira esse projeto da gaveta e vai executar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas sobre a tua vida. Você é um filho amado de Deus. Ergue essa cabeça e vai viver a vida de paz, de abundância, de prosperidade que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu recebo a cura do meu filho, que esse cisto no baço que o médico encaminhou ele para cirurgia vai sumir em nome de Jesus. Meu filho já está sendo curado. Qual o nome do seu filho? Andréia. Qual o nome do teu filho, querida? Fala o nome do teu filho que nós vamos orar, nós vamos ligar aqui na terra essa cura. Porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos, Ele é especialista em milagre. Tudo que Ele precisa é de um cenário de caos, é de um diagnóstico contrário para Ele operar o milagre. Davi Lucas. Pai, nesse momento, nós apresentamos a vida do Davi na Tua presença. O Senhor diz que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, e tudo que nós desligássemos na terra seria desligado nos céus. Então, nesse momento, como a autoridade do Teu nome, reconhecendo que o Senhor é o médico dos médicos, eu declaro em nome de Jesus um bálsamo de cura sendo derramado do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro esse cisto secando em nome de Jesus. Eu declaro você chegando no médico, o médico dizendo: eu não sei o que aconteceu, mas não será necessário operar essa criança. Você não chegou nessa live à toa, você chegou aqui para que Deus manifestasse o milagre através da vida do teu filho. Então, nesse momento, nós ligamos a cura do Davi aqui na terra, e eu peço, Pai, que seja ligado e liberado a cura nos céus. Nós declaramos a cura e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Ô André, depois manda um testemunho pra mim aqui no direct, meu amor. Pode testemunhar, que você vai testemunhar que Deus visitou o teu filho e esse cisto, ó. Eu tenho visto Deus operar milagres, maravilhas, prodígios, câncer secando, umas coisas assim, articulações que estavam paradas, tinha perdido o movimento, voltando. Deus é Deus de milagre, Deus é o Deus de cura, Deus é o Deus que restaura, que transforma, que renova, tudo para honra e glória do nome dele. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe grandemente. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo, então não aceite nada diferente disso. Todo cenário de caos que você olhar aí para tua vida, para tua família, para tua casa, declare, profetize a bênção do Senhor, porque você tem autoridade para fazer isso. Você é profeta aí na sua casa, então abra a tua boca e libere palavra de bênção, de cura, de restauração sobre a tua casa. Amém?